Aí, trazendo para vocês um pouco, né, da realidade dos coaches, espero que, né, nem todos os pontos sejam a sua realidade, mas muitos dos coaches que a gente conversou, e mesmo várias coisas eu já passei e passo também, tem a ver com toda essa parte de tocar o negócio, né? Por quê? Porque a gente fez o curso, a gente quer atender pessoas, a gente quer, né, ajudar a transformação a acontecer, mas para isso acontecer a gente precisa ter cliente. E para ter cliente a gente precisa ter marketing, muitas vezes fazer marketing dá trabalho. Eu já trabalho com marketing digital, nesse marketing de conteúdo desde 2016. Então aqui são 9 anos de estrada rodada fazendo isso, né? Antes da ascensão dessas redes sociais mais potentes, né? Mas no começo eu fazia muita coisa, era tudo no blog, comecei a fazer alguma coisa no Instagram e depois migrei para o LinkedIn. Né? Vendas desafiadoras, né? Eu sei que também muitos aqui dos coaches gostam de ajudar na transformação, mas não gostam tanto de conversar a questão de preço, né? Ver a questão de valor, negociar e etc. Né? Às vezes não se sentem confortáveis com isso. Também tem a questão da sobrecarga operacional, porque, né, você atende, você tem que fazer registros, você tem toda uma parte burocrática, você tem que vender e atender. Quando você vende, você não atende, quando você atende, você não vende, né? Então tem toda uma questão, né? Quando você está empreendendo, você vai trabalhar por mais de uma pessoa, se você não tiver ninguém contratado, igual no meu caso, né? Eu empreendedor. E nisso tudo também vem a questão da instabilidade financeira, igual eu falei para vocês, né? Dependendo do tipo de cliente que você tem, se cliente pessoa física ou pessoa jurídica, você tem épocas em que tem mais contratação ou não sei como é que é a natureza, né, do seu negócio, e também é uma dificuldade que eu vejo, né, descompasso com velocidade da tecnologia. Nesse ponto, eu acho que eu já sou um pouco mais diferenciado, eu gosto, né, eu tenho formação em engenharia de produção, meu trabalho de conclusão foi construção de sistemas, sempre gostei de fazer essas coisas, não no nível do William, eu sempre fui mais de... Bom, eu sempre gostei muito da parte de interface, né, então eu montava apresentação, protótipo, e tudo isso, tudo eu adoro. Mas eu sei que também na comunidade tem muita gente aqui que tem mais dificuldade. E assim, vou falar para vocês, tá difícil de acompanhar. Toda semana tem novidade. Tem dia que no mesmo dia tem 2 novidades. Aí a OpenAI solta um negócio novo, aí o Google solta outro, e você fala, calma aí, mas qual que é melhor, não sei o quê, e a gente fica perdido nisso tudo. Então, aqui, parte do desafio também é como é que você se mantém atualizado tecnologicamente sem ter que comprar tudo e gastar fortunas com isso. Né? E aqui é onde a gente, entendendo um pouco mais de tecnologia, a gente consegue ser um pouco mais cirúrgico e estratégico até no uso dos recursos, tá bom? Então, né, se você se vê em algumas dessas dores aqui, né, como coach, não se sinta só, isso acontece bastante, tem muita gente que está passando por isso, e o que eu e o William aqui juntos a gente está buscando? Como é que a gente ajuda você a resolver esses pontos aqui? Entendendo que você vai precisar começar pelo marketing para depois poder chegar no final, tá bom? Porque tem coisa aqui que às vezes você vai, eu queria vender mais, mas como é que você vai vender se não chega cliente? Ah, mas eu queria. Então, assim, a gente seguindo a ordem, fazendo, vamos trabalhar do começo, para as pessoas te conhecerem, para te chamarem. Isso vai criando o quê? Um funil, que a gente chama de funil de vendas. A partir disso, você vai tendo clientes, aí você fazendo um bom trabalho, eles vão recomendando, né? E eu acredito muito, né, na questão da gente poder prosperar em cima de um trabalho bem feito. Eu sei que essa parte você vai poder fazer. Vamos ajudar no começo para chegar nos clientes para você, para daí depois você poder fazer o resto, né? William, você quer trazer alguma coisa do que você tem ouvido também no mercado? Não, acho que aqui, né, se a gente voltasse 5 anos no tempo, né, e alguém dissesse que uma máquina seria capaz de criar vídeos, escrever textos, né, a gente ia achar que isso era um filme, né, mas já é uma realidade, como você colocou, né, toda semana a gente tem uma novidade, né, a gente tem um novo recurso que faz em minutos o que antes levava horas para fazer, né, e eu acho que aqui um pouco do nosso objetivo na comunidade também é trazer, né, um pouco o resumo da semana, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o que aconteceu nessa semana que é importante para que vocês saibam, né, e até gerem aí temas de conversas, né, para também ajudar no trabalho de vocês, né? Então a gente também pretende, não, acho que olhar tudo não adianta, né? Você vai ficar maluco de querer acompanhar tudo, né? Mas o que é relevante a gente também vai querer ajudar, né? Então fiquem atentos que toda semana a gente vai trazer esse resuminho, né? Exatamente. Eu acho que aqui é importante lembrar que a gente não quer tecnologia pela tecnologia. A tecnologia tem que estar a serviço do coach, né? Então agora fica com o William que ele vai dar um show aqui para vocês. Obrigado, Caleb. Bom, pessoal, a gente falou aqui no final do último slide, né, que a IA já é uma realidade, né? Então a gente todo dia tem novidades, né? Muitas coisas ajudam, outras deixam a gente mais aflitos do que ajudam,
né? E acho que aqui a grande pergunta não é mais se isso impacta o nosso trabalho, né? Mas é como que a gente lida com isso, né? Como é que a gente se apropria disso para melhorar o nosso trabalho, né? E acho que aqui o que a gente quer convidar vocês, né, é ter esse olhar, né, de como que a inteligência artificial, né, pode ser uma ferramenta de apoio amplificadora, né? Nunca como uma ameaça, né, mas sempre de trazer essa capacidade a mais, né, no trabalho de todo mundo, né? A IA parece que muitas vezes pensa como um ser humano, né, mas ela não pensa, né? Na verdade, o que ela faz, ela processa bilhões de informações, né, e a partir do que você escreve, do que você fala para ela, ela gera respostas, né, com base em dados e padrões, né? Então, ela não sente, ela não tem empatia, né, ela não entende o contexto emocional, né, e aí ela não consegue conduzir os processos de transformação, né? O que, né, de fato transforma as pessoas é a escutativa, a presença, né, as perguntas poderosas, né, toda a parte de ética e consciência, e tudo isso é humano, né, e vai continuar sendo humano, né? Acho que é algo que só a gente vai conseguir de fato sentir, né, e interagir em cima disso, né? Então a IA aqui, né, pensando sobre essa visão, né, ela vai ajudar, né, todos nós, né, a economizar tempo, né, organizar ideias e também ampliar a capacidade de atuação de todos nós. Então, acho que as dores aqui que o Caleb comentou no slide anterior, né, pô, a gente tem que, né, atender, né, a gente tem que fazer as sessões, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar vendendo, depois tem que estar atendendo, tem que estar organizando a agenda, né, e tudo isso, né, deixa um pouco a gente mais mecânico, né, e longe, né, do maior benefício que um coach traz, né, então, de desenvolver as pessoas, né? Então, aqui a ideia, de fato, é como é que a gente usa a IA para amplificar essas capacidades que a gente tem, né? E aí, acho que no próximo slide, né, eu vou falar aqui de 3 exemplos, né, bem claros de como a IA pode apoiar, né, os coaches no dia a dia, né? Então, vamos falar do primeiro, né? A IA pode ajudar muito na organização, né? Então, isso já é possível, né? A gente, inclusive, já trabalha com alguns modelos, né, de um agente de IA, né, que faz a gestão inteligente de agenda no WhatsApp, né? Então, a gente disponibiliza um agente no WhatsApp, né, que consegue marcar, remarcar, confirmar sessões e reuniões, né? Isso reduz, né, significativamente todo o trabalho, né, de interromper o que você está fazendo para ir no WhatsApp para responder, né, para depois marcar, né? Então você reduz esse trabalho repetitivo, né? Você também reduz significativamente as faltas, os atrasos, porque você vai ter alguém ali organizando sua agenda, né? Libera o seu tempo para atividades de maior impacto, né? Em vez de estar ali no administrativo, você pode estar atendendo, né, mais clientes, mais pessoas, né? Outro exemplo também, né, que pode ajudar é uma IA no atendimento, né? Então, vou dar o exemplo aqui de um agente de IA também que pode fazer a pré-qualificação de leads no WhatsApp, né? Filtrando os leads, né, que realmente estão numa etapa mais final no funil, né? E para garantir a atuação só em contatos qualificados, né? Então, aqui vou colocar, né, um cenário já mais para frente no desenvolvimento do trabalho. Então, né, você começou a trabalhar melhor, né, no seu conteúdo, nas suas postagens, começou a gerar interesse, né, e aí os leads vão começar a chegar, né, mas aí ao mesmo tempo que você, né, ganha os leads, né, faz sucesso entre aspas, ganha os leads, você vai ter que ficar ali entendendo, né, atendendo cada um dos leads, né, e você também isso vai te demandar muito tempo, né, então se você tem uma IA que pode te ajudar nisso, né, atendendo 24/7, né, dando respostas rápidas, assertivas, tirando dúvida, né, isso também ajuda a aumentar a taxa de conversão, né, e faz o ciclo de vendas ser mais curto e eficiente, né. Bom, um terceiro exemplo também, né, aí já usando aqui toda a expertise do Caleb, né, como é que a gente pode também utilizar a IA na criação de conteúdo, né? Então, um agente de IA também pode produzir conteúdos, né, que sejam estratégicos, né, totalmente personalizados para a sua área de atuação, né, e também para os seus clientes, né? Então, você passa aí a fortalecer sua marca, né, criar autoridade, né, e tudo isso vai fazer a roda girar, né? Começa a chegar leads, os leads vão sendo qualificados,
e aí um bom trabalho, né, e você reflete toda essa roda, né. E acho que aqui é uma mensagem, né, de como que a erra de fato, né, pode ajudar no dia a dia, né, ela tira esse peso operacional, né, então o mais legal, né, é atender os clientes, fazer as sessões, né, mas para isso acontecer você também tem que se organizar, você também tem que fazer esse atendimento, né, dos leads, você também tem que criar o conteúdo, né, você tem que fazer a roda toda girar. Então, a IA pode te ajudar muito, né, nesse processo, né, e quando a gente usa a IA com consciência ética, né, que ela humaniza o tempo do coach, né, não é que a gente vai automatizar o atendimento, não é nada disso, na verdade a gente vai disponibilizar mais tempo, a gente vai gerar mais tempo, né, para que o coach consiga atender e desenvolver as pessoas.